O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 2. Shishupala Vada Parva. Capítulo 39. Yudhishthira consulta Bhishma. Vaisampayana disse, vendo aquela vasta reunião de reis agitados com cólera, assim como um mar terrível agitado pelos ventos que sopram na hora da dissolução universal, Yudhishthira dirigiu-se ao idoso Bhishma, aquele principal dos homens inteligentes e o avô dos Kurus, assim como Purita, Indra, aquele matador de inimigos, de energia abundante, se dirigindo a Vrihaspati, e disse, este vasto oceano de reis foi agitado pela ira. Dize-me, ó avô, o que eu devo fazer em vista disso? Ó avô, o que eu devo fazer agora para que o meu sacrifício não seja obstruído e os meus súditos não sejam feridos? Quando o rei Yudhishthira o justo, conhecedor da moralidade, assim falou, Bhishma, o avô dos Kurus, falou estas palavras em resposta, não temas, ó tigre dos Kurus. Pode o cachorro matar o leão? Eu antes disso descobri um modo que é benéfico e confortável de se praticar. Como cachorros em uma matilha latem juntos, se aproximando do leão que está dormindo, assim são todos esses senhores da terra. De fato, ó filho, como os cachorros diante do leão, esses monarcas estão latindo com raiva perante o leão adormecido da tribo Vrishni. Achyuta está agora como um leão que está dormindo. Até que ele acorde, este chefe dos Shedis, este leão entre homens, faz esses monarcas se parecerem com leões. O filho, o principal de todos os monarcas, este Shishupala possuidor de pouca inteligência, está desejoso de levar junto consigo todos esses reis, através da ação daquele que é a alma do universo, para as regiões de Yama. Seguramente, ó Bharata, Vishnu deseja tomar de volta em si mesmo a energia que existe neste Shishupala. O principal de todos os homens inteligentes, o filho de Kunti, a inteligência deste rei dos Shedis de mente má, como também de todos esses monarcas, se tornou perversa. De fato, a inteligência de todos aqueles a quem este tigre entre homens deseja tomar em si mesmo se torna perversa, assim como aquela deste rei dos Shedis. Ó Yudhishthira, Madhava, é o progenitor como também o destruidor de todos os seres criados das 4 espécies, ovíparos, etc., existentes nos 3 mundos. Vaisampayana continuou, então o soberano dos Shedis, tendo ouvido essas palavras de Bhishma, se dirigiu ao último, ó Bharata, em palavras que eram ríspidas e violentas. Capítulo 40. Shishupala critica Bhishma. Shishupala disse, velho e patife infame da tua raça, tu não tens vergonha de assustar a todos esses monarcas com esses numerosos terrores falsos? Tu és o principal dos Kurus, e vivendo como vives no 3º estado, celibato, não é adequado que tu desconselhos que estão tão afastados da moralidade. Como um barco amarrado a outro barco ou o cego seguindo o cego são os Kurus que te têm como guia. Tu mais uma vez simplesmente desgostaste os nossos corações por recitares detalhadamente os atos deste Krishna, tais como matar Putana e outros. Arrogante e ignorante como és, e desejoso de louvar Keshava, porque essa tua língua não se parte em 100 pedaços. Como tu, superior como és em conhecimento, desejas louvar aquele vaqueiro a respeito de quem até homens de pouca inteligência podem falar injúrias. Se Krishna em sua infância matou um urubu, o que há de notável nisso, ou naquela outra façanha dele, ó Bhishma, ao matar Asva e Vrishava, ambos que não eram habilidosos em batalha? Se ele derrubou com um chute um pedaço inanimado de madeira, um carro, o que há, ó Bhishma, de extraordinário nisso? Ó Bhishma, o que há de notável em ele ter sustentado por uma semana a colina de Govardhana que é semelhante a um formigueiro? Enquanto se divertia sobre o topo de uma montanha, ele comeu uma grande quantidade de comida. Ouvindo essas tuas palavras, muitos se admiraram muito. Mas, ó tu que és conhecedor das regras de moralidade, não é ainda mais injusto que aquele grande homem, Kansa, cuja comida ele comeu, tenha sido morto por ele. Ó infame da tribo Kuru, tu és ignorante das regras de moralidade. Tu nunca ouviste dos homens sábios que falam a ti o que eu agora te direi.
Os virtuosos e os sábios sempre instruem os honestos que armas nunca devem descer sobre mulheres e vacas e brahmanes e sobre aqueles cujo alimento foi comido, como também sobre aqueles cujo abrigo foi desfrutado. Parece, ó Bhishma, que todos esses ensinamentos foram jogados fora por ti. Ó infame da tribo Kuru, por desejar louvar Keshava tu descreves para mim como poderoso e superior em conhecimento e em idade, como se eu não soubesse de nada. Se pela tua palavra, ó Bhishma, alguém que matou mulheres, falando de putana, e vacas for adorado, então o que é para se tornar a grande lição disso? Como pôde alguém que é assim merecer louvor, ó Bhishma? Ele é o principal de todos os homens sábios, ele é o Senhor do Universo. Ouvindo essas tuas palavras, Janardana acredita que elas são todas verdadeiras. Mas certamente elas são todas falsas. Os versos que um cantor canta, mesmo que ele os cante muitas vezes, não produzem impressão sobre ele. E todas as criaturas agem segundo a ordem dele, assim como a ave bolinga, que bica as partículas de carne do meio dos dentes do leão, embora pregando contra a imprudência. Seguramente a tua atitude é muito desprezível. Não há a menor dúvida sobre isso. E assim também, parece que esses filhos de Pandu que consideram Krishna como digno de culto e que têm a ti como guia são possuidores de uma tendência pecaminosa. Possuindo conhecimento da virtude, tu te desviaste do caminho dos sábios. Portanto tu és pecaminoso. Quem, ó Bhishma, se achando virtuoso e superior em conhecimento, agiria como tu fizeste por motivos de virtude? Se tu conheces os caminhos da moralidade, se a tua mente é guiada pela sabedoria, abençoado sejas. Porque então, ó Bhishma, aquela moça virtuosa, Anva, que tinha colocado seu coração em outro, foi raptada por ti, tão orgulhoso de sabedoria e virtude? Teu irmão Vishitravirya, de acordo com os caminhos dos honestos e virtuosos, conhecendo aquela condição da moça, não se casou com ela embora trazida por ti. Gabando-te como tu fazes de virtude, à tua vista, nas viúvas do teu irmão foram gerados filhos por outro segundo os caminhos dos honestos. Onde está a tua virtude, ó Bhishma? Esse teu celibato, o qual tu segues por ignorância ou impotência, é inútil. Ó tu que és conhecedor da virtude, eu não vejo a tua felicidade. Tu que expões a moralidade desse modo, não pareces ter sempre servido aos mais velhos. Cultos, presentes, estudos, sacrifícios distintos por grandes presentes aos brahmanes, esses todos não são iguais em mérito nem a uma sexta parte do que é obtenível pela posse de um filho. O mérito, ó Bhishma, que é adquirido por numerosos votos e jejuns indubitavelmente se torna inútil no caso de alguém que não tem filhos. Tu não tens filhos e és velho e expões uma moralidade falsa. Como o cisne da história, tu agora morrerás nas mãos dos teus parentes. Outros homens possuidores de conhecimento disseram isso antigamente. Eu logo narrarei isso completamente para que tu ouças. Vivia antigamente um velho cisne à beira-mar. Sempre falando sobre moralidade, mas o contrário em sua conduta, ele costumava instruir a tribo emplumada. Pratiquem a virtude e se abstenham do pecado. Essas eram as palavras que outras aves sinceras, ó Bhishma, constantemente ouviam proferir. E as outras criaturas ovíparas que percorriam os mares, foi ouvido por nós, ó Bhishma, costumavam, por causa da virtude, lhe trazer alimento. E, ó Bhishma, todas aquelas outras aves, deixando seus ovos com ele, percorriam e mergulhavam nas águas do mar. E o velho cisne pecaminoso, atento aos seus próprios interesses, costumava comer os ovos de todas as aves que imprudentemente confiavam nele. Depois de algum tempo, quando os ovos estavam diminuindo em número, uma ave de grande sabedoria teve suas suspeitas despertadas e ele até testemunhou o incidente, um dia. E tendo testemunhado a ação pecaminosa do cisne velho, aquela ave em grande tristeza falou tudo para as outras aves. Então, ó tu melhor dos curos, todas aquelas aves, testemunhando com seus próprios olhos a ação do cisne velho, se aproximaram daquele patife de conduta falsa e o mataram. O teu comportamento, ó Bhishma, é assim como o do cisne velho.
Estes senhores da terra podem te matar com raiva, como aquelas criaturas da tribo emplumada mataram o velho cisne. Pessoas conhecedoras dos Puranas recitam um provérbio, ó Bhishma, a respeito dessa ocorrência. Eu, ó Bharata, o repetirei para ti. É este: ó tu que te sustentas em tuas asas, embora o teu coração seja afetado pelas paixões, tu ainda assim pregas a virtude, mas essa tua ação pecaminosa de comer os ovos contraria as tuas palavras. Capítulo 41. Bhima fica zangado. Shishupala disse, aquele poderoso rei Jarasandha que não desejava lutar com Krishna, dizendo ele é um escravo, era digno da minha maior estima. Quem considerará como louvável a ação que foi feita por Keshava, como também por Bhima e Arjuna, na questão da morte de Jarasandha? Entrando por um portão impróprio, disfarçado como um Brahmane, assim Krishna observou a força do rei Jarasandha. E quando aquele monarca ofereceu por primeiro a este patife água para lavar os pés, foi então que ele negou sua condição de Brahmane, por aparentes motivos de virtude. E quando Jarasandha, Otto da tribo Kuru, pediu que Krishna e Bhima e Dhananjaya comessem, foi este Krishna quem recusou esse pedido do monarca. Se este é o Senhor do Universo, como este tolo representa ser, porque ele não se considera como um Brahmane? No entanto, me surpreende muito que, embora tu guies os Pandavas para longe do caminho dos sábios, eles ainda te considerem como honesto. Ou, talvez, isso não seja uma questão de surpresa em relação àqueles que têm a ti, ó Bharata, de tendência efeminada e curvado com a idade, como seu conselheiro em tudo. Vaisampayana continuou. Ao ouvir essas palavras de Shishupala, ásperas em conteúdo e som, aquele principal dos homens poderosos, Bhimasena, dotado de energia, ficou furioso. E seus olhos, naturalmente grandes e arregalados e semelhantes às folhas do lótus, ficaram ainda mais dilatados e vermelhos como cobre sob a influência da raiva. E os monarcas reunidos viram em sua testa 3 linhas de rugas como ganches de 3 correntezas na montanha de pico triplo. Quando Bhimasena começou a ranger os dentes em fúria, os monarcas viram o seu rosto parecendo da própria morte no fim do yuga, pronta para engolir todas as criaturas. E quando o herói dotado de grande energia de mente estava prestes a se levantar no ímpeto, Bhishma de braços poderosos o conteve como uma deva agarrando uma azena, o generalíssimo celeste. E, ó Bharata, a fúria de Bhima foi logo acalmada por Bhishma, o grande senhor dos Kurus, com vários tipos de conselhos. E Bhima, aquele castigador de inimigos, não pode desobedecer às palavras de Bhishma, como o oceano que nunca ultrapassa, nem mesmo quando cheio com as águas da estação chuvosa, os seus continentes. Mas, ó rei, embora Bhima estivesse zangado, o corajoso Shishupala, contando com sua própria virilidade, não tremeu de medo. E embora Bhima estivesse se lançando impetuosamente a todo momento, Shishupala não lhe concedeu nenhum único pensamento, como um leão que não se inquieta com um pequeno animal enraivecido. O poderoso rei de Shedim, vendo Bhima de bravura terrível com tal raiva, disse rindo, solta-o, ó Bhishma. Deixa que todos os monarcas vejam-no ser queimado pela minha bravura como um inseto no fogo. Ouvindo essas palavras do soberano dos Shedis, Bhishma, aquele principal dos Kurus e de todos os homens inteligentes, falou a Bhima estas palavras. Capítulo 42. A história do nascimento de Shishupala, ele zurrou como um asno. Bhishma disse, este Shishupala nasceu na linhagem do rei de Shedi com 3 olhos e 4 mãos. Logo que ele nasceu, ele gritou e zurrou como um asno. Por causa disso seu pai e mãe junto com seus parentes foram tomados pelo medo. E vendo esses presságios extraordinários, os seus pais resolveram abandoná-lo. Mas uma voz incorpórea, naquela hora, disse ao rei e sua esposa com seus ministros e sacerdote, todos com corações paralisados pela ansiedade, estas palavras: este teu filho, ó rei, que nasceu se tornará afortunado e superior em força. Portanto não o temas. De fato, cuida desta criança sem ansiedade. Ele não morrerá na infância. A sua hora ainda não chegou. Aquele que o matará com armas também nasceu.
Ouvindo essas palavras, a mãe, ansiosa por afeição por seu filho, dirigiu-se ao ser invisível e disse: Eu me curvo com mãos unidas àquele que proferiu essas palavras a respeito do meu filho, seja ele uma divindade exaltada ou algum outro ser, que ele me diga outra palavra, eu desejo saber quem será o assassino deste meu filho. O ser invisível então disse: Aquele sobre cujo colo esta criança, sendo colocada os braços supérfluos, caírem sobre a terra como um par de cobras de 5 cabeças, e a visão de quem seu terceiro olho sobre a testa desaparecer, será seu matador. Sabendo sobre a criança de 3 olhos e 4 braços, como também das palavras do ser invisível, todos os reis da terra foram a Xedi para vê-la. O rei de Xedi, adorando, cada um como merecia, os monarcas que chegavam, colocou seu filho sobre seus colos de um depois do outro. E embora a criança fosse colocada sobre os colos de 1000 reis, um depois do outro, ainda assim aquilo que a voz incorpórea disse não aconteceu. E tendo ouvido sobre tudo aquilo em Dvaravati, os poderosos heróis Yadava, Sankarsana e Janardana também foram à capital dos Xedis, para ver a irmã de seu pai, aquela filha dos Yadavas, a rainha de Xedi. E saudando a todos segundo os seus postos, e o rei e a rainha também, e perguntando sobre o bem-estar de todos, Rama e Keshava tomaram seus lugares. E depois que aqueles heróis tinham sido adorados, a rainha com grande prazer pôs ela mesma a criança no colo de Damodara. Logo que a criança foi colocada no colo dele, os seus braços supérfluos caíram-lhe, o olho em sua testa também desapareceu. E vendo isso, a rainha em alarme e ansiedade pediu de Krishna uma bênção. E ela disse: Ó Krishna de braços poderosos, eu estou aflita pelo medo, concede-me uma bênção. Tu és o protetor de todos os aflitos e o dissipador dos medos de todos. Assim, abordado por ela, Krishna, aquele filho da tribo Yadu, disse: Não temas, ó respeitada. Tu conheces a moralidade. Tu não precisas ter medo de mim. Qual benefício eu devo te dar? O que eu farei, ó tia? Seja capaz ou não, eu farei o que me pedires. Abordada dessa forma por Krishna, a rainha disse: Ó tu de grande força, tu terás que perdoar as ofensas de Shishupala por minha causa. Ó tigre da raça Yadu, saibas, ó Senhor, que essa é a bênção que eu peço. Krishna então disse: Ó tia, mesmo quando ele merecer ser morto, eu perdoarei sem ofensas dele. Não te aflijas. Bhishma continuou: Assim, ó Bhima, é esse rei torpe, Shishupala de coração pecaminoso, que orgulhoso da bênção concedida por Govinda te convoca para a batalha.